Bom, pessoal, nós vamos estudar agora, né, um novo tópico, né, um novo conceito, um novo recurso para as suas aplicações aí do software SCADA, né? Gente, todo software SCADA ele necessita de um banco de dados. Tá? Mas por que, professor, que necessita de um banco de dados? Gente, todo software SCADA, dependendo do seu processo ou da sua máquina, às vezes é necessário você salvar alguma informação. Uma informação de um sensor, alguma informação de processo, enfim. E para que você possa salvar essas informações, gente, você precisa de um banco de dados, tá? O Ellipse ele trabalha com diversos bancos de dados do mercado e eu vou mostrar para vocês posteriormente. Nesse vídeo, gente, eu quero fazer algum comentário bem rápido, né, explicar para vocês de forma bem rápida o que é um banco de dados, entender alguns conceitos bem simples, tá? Não vou entrar muito no detalhe, né? Senão a gente vai ficar macetando muito o banco de dados, mas o banco de dados ele vai ser um complemento para as nossas aplicações aí no Ellipse, tá? Vai ser aí uma peça-chave. Então eu não vou detalhar muito a parte de conceito, não vou detalhar muito a parte teórica, tá? Quero seguir um pouco mais para a prática, tá bom? No entanto, eu vou passar assim um overview para vocês, por mais que seja teoria, mas é um overview para vocês entenderem o conceito, tá? Gente, o banco de dados nada mais é do que um software, né? Imagina que o banco de dados é um software onde existe determinadas, entre aspas, né, tabelas. E nessas tabelas eu posso salvar informações, né? E todas essas informações são administradas e gerenciadas por um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Então, o que acontece? É um lugar onde são organizadas informações e dados, certo? É como se fosse um lugar onde eu posso salvar informações, tá? Bom, um banco de dados, gente, ele, na maioria das vezes, é um banco de dados relacional, né? O banco de dados relacional é muito interessante porque é o seguinte, imagina só que você tem um software que vai fazer o gerenciamento de uma editora. Então você tem uma tabela para armazenar as informações do livro, uma tabela para armazenar as informações da editora, uma tabela para armazenar os pedidos, entre aspas. Então, o que é um banco de dados relacional? O banco de dados relacional, né, é um banco que modela os dados de uma forma que eles sejam percebidos pelo usuário como tabelas, né? Então, como eu falei para vocês, o sistema gerenciador de banco de dados, ele é um software, né, que ele através do modelo relacional, ele armazena as informações, tá? Através de tabelas. Então, um banco de dados relacional nada mais é do que tabelas, ok? É como se fosse um Excel, entre aspas, tá? Como se fosse um Excel. Então, você tem, por exemplo, uma tabela para pedido, uma tabela para livro, uma tabela para editora, uma tabela para cliente, uma tabela para venda, enfim. Você que cria a tabela, as colunas, define o formato dessas colunas, se vai ser campo de dados, campo de texto, enfim. Tá, gente? O banco de dados, ele é um banco de dados relacional, ele é um banco que organiza as informações em formato de tabelas, tá? E no Ellipse C3 nós vamos trabalhar com esse banco de dados, né, no formato relacional, tá? Bom, por que o banco de dados é importante, né, para software SCADA? Porque é ele que vai guardar todas as informações de processo, tá? Então, dependendo do projeto de software SCADA que você for desenvolver para o seu cliente, né, para a empresa, o cliente às vezes ele quer, por exemplo, assim, eu quero gerar relatórios, né? E esses relatórios, gente, eles são relatórios que necessitam de dados históricos, né? Ou seja, que necessitam de dados do processo. E para que você possa gerar esses relatórios, você precisa buscar essas informações em algum lugar. Vocês precisam buscar essas informações em algum ponto, né? E esses relatórios que vocês vão criar aí no Ellipse, eles vão buscar informações diretamente do banco de dados, tá? Então, gente, o banco de dados é importante porque todas as informações de processo você pode salvar nas tabelas, né? Que é o banco de dados relacional, tá? Bom, e essas informações, professor, voltado para o software SCADA, elas são oriundas de quem? A fonte dessas informações é o quê? Na maioria das vezes, gente, essas informações são as tags de processo, tá?
Existem outras formas? Existem, mas a maioria das vezes as informações que são salvas no banco de dados em um software SCADA, né, são as informações oriundas das suas tags de comunicação. Então é aquela informação daquele transdutor de pressão, é a informação do sensor de temperatura, enfim, tá? Imagina só a seguinte situação: você precisa montar um software SCADA para monitorar, por exemplo, a temperatura de um ambiente, né? Dependendo do processo industrial, ele precisa ter um controle de temperatura, né? Muito rígido, temperatura e umidade. Por exemplo, no meu processo de SMT precisa, né? Onde eu trabalho com SMT precisa de um controle muito rígido, né? De temperatura e umidade. E vamos supor que vem uma auditora da ISO querendo fazer alguma inspeção. Então ela pede: olha, você mediu a temperatura de tempo em tempo, ou seja, a medição da temperatura é periódica, né? A medição da temperatura e umidade. Muitas das vezes o operador marca isso numa folha de papel. Agora, se você fosse automatizar essas informações através de um software SCADA, você poderia conectar o sensor de umidade e temperatura do que está ali medindo a temperatura e umidade do ambiente num PLC, e o PLC mandar essas informações para o software SCADA, né? E essas informações você salva no banco. Então, por exemplo, quando o auditor da ISO quiser vir checar as informações de temperatura e umidade daquele departamento, você coloca um botãozinho para fazer uma consulta no banco de dados e o banco de dados retornar as informações para você que foram salvas, né? E essas informações são as informações que foram geradas através das tags, né, que estão relacionadas com a temperatura e a umidade, por exemplo, né? Bom, gente, o Ellipse na plataforma E3, ele trabalha basicamente com dois sistemas gerenciadores de banco de dados aí no mercado. São dois clássicos aí no mercado, tá? Um é o da Microsoft, que é o SQL Server, e o outro é da Oracle, tá? Logo de cara, pessoal, logo de cara, tá? É uma dúvida que pode ser que muitas pessoas venham a ter em software SCADA, tá? Gente, o banco de dados não faz parte do Ellipse. Presta atenção. Quando você compra uma licença do Ellipse, tá? Ele não vem com um banco de dados, tá? Se você quiser implementar um banco de dados no seu projeto, você precisa comprar uma licença de um SGDB do mercado. Um exemplo aqui seria da Microsoft, que é o SQL Server, e o outro seria da Oracle. Esses dois bancos de dados são pagos, tá, gente? Professor, eu tenho banco de dados free? Tem o MySQL, tem o Firebird, tem inúmeros bancos de dados free. Mas o Ellipse, gente, foi desenvolvido e preparado para trabalhar com o SQL Server e o Oracle, tá? Então, se você for desenvolver um projeto numa empresa, presta atenção, você não vai somente comprar a licença, né, de runtime do Ellipse para o cliente, né? Aliás, o cliente, vamos dizer assim, o cliente vai pagar, na verdade, né? O cliente, ele não pode somente comprar a licença de viewer ou só a licença de runtime do Ellipse, né, que seria o módulo que vai ser executado lá no computador do cliente. O cliente também tem que ter um banco de dados, né? Ou seja, ele também tem que comprar uma licença de banco de dados. E essa licença, gente, pode ser do SQL Server ou da Oracle, tá? É possível conectar outros modelos de banco de dados no Ellipse? Sim, é possível, mas tudo tem que ser via através de script, tá bom? O Ellipse, gente, ele é meio que pré-definido, tá, para trabalhar com o SQL Server e o Oracle, ou seja, ele é moldado para trabalhar com o SQL Server e o Oracle. Se você quiser inserir um outro modelo de banco de dados, aí você tem que trabalhar um pouquinho com programação, tá? Professor, e agora, como é que eu faço para simular os meus projetos com banco de dados na minha casa? Vou ter que comprar uma licença? Não. A gente vai utilizar uma licença Express da Microsoft, que seria uma licença uma licença resumida, uma licença básica, tá bom? Linguagem SQL, tá, gente? A linguagem SQL, pessoal, é uma linguagem que tem sintaxes de programação voltadas, né, para manipulação dos bancos de dados. Então, por exemplo, quero criar uma nova tabela. Como que eu faço para criar uma nova tabela? Eu crio através de uma linguagem de programação, que é o SQL. Quero inserir um novo registro na tabela. Então eu vou inserir um comando em SQL. Eu quero atualizar a minha tabela. Então eu vou inserir um comando em SQL. Então como que o Ellipse vai fazer para trabalhar
com o banco de dados? O Ellipse, na verdade, ele vai gerar comandos em SQL, ou seja, são comandos que você vai programar em SQL, e esse SQL que vai manipular o banco de dados, tá? Então, entre o Ellipse e o banco de dados, no meio aí, né, intermediando os dois, existe, né, uma linguagem de programação chamada SQL. Então imagine que o SQL é como se fosse, entre aspas, um script para você manipular o seu banco de dados, tá? Administrador do SGDB, que é a gente vai trabalhar com o SQL Server aí. Gente, nós vamos trabalhar com o Management Studio, que é o SQL Management Studio, tá? Esse administrador do banco de dados, ele é um software que, bom, como o próprio nome já diz, ele administra o banco de dados, tá? Então é através dele que a gente pode visualizar as informações do banco, podemos criar bancos novos, podemos criar usuários de acesso para o banco de dados, podemos, assim, enfim, administrar o banco de dados através desse software, tá? Então a gente vai ter uma interação muito grande do Ellipse, do SQL Management Studio, do Server Management Studio e da linguagem SQL. Tá ok, gente? Bom, pessoal, a parte introdutória dos bancos de dados é basicamente isso, tá? Agora, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer a instalação do SQL Server no seu computador, na versão 2012, que eu disponibilizei para download também, tá disponibilizado aí no portal. Vocês vão ter que fazer a instalação do SQL Server Management Studio, que é o administrador do banco de dados. Está disponível para vocês também no portal, tá? E após a instalação, a gente precisa praticar um pouquinho, tá? Alguns comandos de SQL, tá ok? Depois que a gente praticar alguns comandinhos de SQL, aí sim que a gente vai interagir com o seu projeto do Ellipse, tá? Então, a princípio, a gente vai brincar um pouquinho com o SQL e depois a gente vai interagir aí com o Ellipse, tá? Professor, e para eu instalar esse software é muito complicado? Gente, tem alguns detalhes que vocês têm que se atentar, mas todos esses detalhes estão especificados nas videoaulas posteriores, tá? Então, se você olhar aí no portal EAD, eu deixei aí em anexo, né, alguns vídeos explicando como fazer como é o processo de instalação do SGDB SQL Server e como é o processo de instalação do SQL Management Studio, tá? Então eu preciso que vocês assistam essas videoaulas para poder instalar, tá? E após a instalação, aí assim a gente vai seguir com alguns comandos básicos, né? De como se trabalhar com a linguagem SQL, ok? E depois que a gente terminar, gente, toda essa introdução do banco de dados, entender um pouquinho da linguagem SQL, aí sim que a gente vai partir para o Ellipse, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, gente. Um forte abraço.